Mulheres queridas, arrou, mais uma viajandinha. Que bom, viajandinha. Ai, gente, olha, hoje não tá cedo, né? Agora são meio-dia e 20. Porque a gente estava consertando uma coisa lá em casa, um negócio que deu lá nas águas. E venho lembrar vocês a importância da gente consertar tudo que aparece na nossa casa, que quebra, que dá algum tipo de congestionamento lá, e a gente consertar o mais rápido possível. Não deixar nada quebrado na nossa casa, não deixar nenhuma energia sem fluir na nossa casa, tanto em nós também, né? Mas a casa da gente é uma extensão da gente. Então essa semana a máquina de lavar estava jogando água fora e eu percebi que tinha uma caixinha d'água, não sei o nome, aquela caixinha de cimento, né, que fica no chão. Eu olhei assim da janela e vi saindo água ali. Eu falei, coisa estranha, nunca vi isso acontecer. E logo chamei o rapaz, ele foi ver e tinha um entupimento nessa caixinha. Porque eu uso filtro de café de inox e eu tava jogando o pó do café, que já tinha coado, na pia, né? Que ele descia assim com facilidade, eu achei que não tinha problema. Então aquilo foi, o pó de café foi de alguma forma entupindo, né? E aí ele limpou tudo e resolveu. Então é muito importante a gente cuidar da nossa casa, rachaduras, infiltração, tudo isso, muito, muito, muito importante a gente cuidar na hora. Então, assim, como que a gente vai conversar hoje da viajandinha? Porque vou falar uma coisa pra vocês, eu tô num silêncio, assim, profundo. Hoje eu não tô com vontade de falar muito, mas eu acho que eu vou falar, porque eu já falo muito. Então, falar pouco já tá bom. Gente, constelação familiar é uma coisa maravilhosa. Eu tô hoje caindo fichas, né? Hoje é quinta-feira. E eu facilitei constelações na terça. E na quarta-feira de manhã eu acordei, eu tive um insight. Que meu corpo tremeu. E hoje também eu tive um insight, né? Maravilhoso. Então, eu tô processando ainda os trabalhos que eu facilitei na terça-feira. Vejam como demora, né? Como demora esse processamento no nosso psicológico, no nosso corpo, coisas que a gente vê, coisas que a gente ouve, né? Todo o processo da constelação, tudo que a gente recebe no nosso campo familiar e para nossos familiares e antepassados e descendência também, quando a gente está facilitando constelação. Então é uma coisa assim muito maravilhosa. Outra coisa, tem gente que está perguntando que carro é esse que tem um volante ao contrário do lado direito. Não é, gente, é o vídeo que muda, tá? Eu tô aqui do lado esquerdo do carro, tô no Brasil normalmente, mas é o vídeo que muda. Então, sobre isso que eu acabei de falar, do processamento, né, do tempo que é necessário para a gente processar as terapias, vamos falar um pouco sobre a constelação familiar, que ela não é um substituto para a terapia, tá? Uma pessoa que está vivendo conflitos na vida, desafios na vida, ela vai buscar um caminho do autoconhecimento. Ponto pacífico sobre isso. No caminho do autoconhecimento, que ela pode fazer sozinha também,
como eu fiz, tá? E faço até hoje. Ela pode também ter um acompanhamento terapêutico, psicológico, né? O que eu sugiro na nossa atualidade é que a pessoa procure um acompanhamento terapêutico ou de algum psicólogo, psicóloga, né? Que tenha uma visão sistêmica. Porque atualmente nós temos muitos métodos de harmonização, que antigamente não tinha, que há 50 anos atrás não tinha, né? O que a gente tinha 50 anos atrás? Sentava num consultório de psicologia e a gente ficava contando da nossa vida. E contar da nossa vida só agrava o problema, né? Não cura nada. Então, assim, nós precisamos ver o que está acontecendo por trás daquele conflito que a gente está vivendo. Qual é a origem daquilo? A origem daquilo. A origem é familiar. A origem é espiritual. E a gente precisa olhar para isso. Então, a gente vai ter o acompanhamento terapêutico para quem precisa, para quem quer e precisa. Era só um pouquinho, que tinha uma pessoa ultrapassando lá no final. Eu dei uma freada aqui pra gente fazer o tempo igual, né? E aí, num determinado momento desse caminho de autoconhecimento, desse tratamento terapêutico, psicológico, emocional, a pessoa vai poder fazer uma constelação familiar. Constelação familiar é um trabalho que acontece mais ou menos em 1 hora, pode ser menos, pode ser mais, mas 1 hora, né? Os trabalhos que eu faço online de constelação familiar, normalmente em grupo, em 1 hora, 40 minutos, 1h10, eles se resolvem. E não é o tempo que vai dizer se o trabalho funcionou ou não funcionou, né? Porque o tempo da demora é o tempo que a gente leva para descobrir o que descobrir o que está acontecendo e incluir todas as pessoas que pertencem. E demora mais também porque eu gosto de explicar para as pessoas o que está acontecendo e o que eu estou fazendo, para que as pessoas comecem a ter uma visão sistêmica da vida, para que no seu dia a dia elas possam usar esses conhecimentos, né? Agora, se a gente fizer uma constelação sem explicar nada, a constelação também vai atuar, né? Vai atuar, mas cada um tem uma maneira de fazer. E como eu tenho uma visão espiritual também, eu faço limpeza espiritual, limpeza emocional, às vezes trabalhos de cura da criança interior dentro da constelação, tá? Ai, gente, então é isso. A gente está na lua minguante, né? Então é uma lua pra gente desapegar, pra gente soltar, pra gente silenciar, pra gente entrar na caverna. E é assim que eu tô hoje, não tô muito expansiva, não. E bem, então a pessoa no caminho dela, ela vai fazer uma constelação e vai continuar o tratamento terapêutico, o atendimento, vai continuar o caminho do autoconhecimento. Agora, o que eu quero falar para vocês hoje mais é sobre os padrões mentais, né? Que eu venho falando nas últimas viajandinhas. Os padrões mentais nossos, eles criam formatos dentro da gente e se cristalizam. Eles criaram conexões neuronais no nosso cérebro e assim eles criaram imagens, sons, texturas, temperaturas, e que eles vão se reforçando à medida que a pessoa vai pensando mais do mesmo, né? Hoje, novamente, uma moça que eu já falei aqui com vocês sobre ela,
me contactou de novo, dizendo: Carla, mas está muito difícil, eu não consigo. Eu falei: olha, você precisa mudar essas palavras. Tá muito difícil, muda. Eu estou conseguindo, a cada dia que passa, eu consigo mais e mais. A cada dia que passa, eu tomo mais e mais consciência sobre mim. A cada dia que passa, fica mais leve. E perguntar como pode melhorar. Óbvio que eu já falei para ela que ela precisa de acompanhamento terapêutico, né? Eu não faço acompanhamento terapêutico, mas eu já indiquei, inclusive, pessoas que fazem. Mas ela, pelos motivos dela, não está escolhendo, né? E, especificamente no caso dessa pessoa, ela está escolhendo ficar no lugar de vítima. Bem, então, o que eu falei para ela? Eu falei: bem, querida, então se você não quer olhar para isso e se comprometer com isso, fica aí nesse lugar, que tá morninho, tá quentinho, né? É aquele lugar, a piscina de bosta, que a gente chama. É morna, é aconchegante, e a pessoa está acostumada a ficar ali. Então, não existe salvador que vai chegar de fora, né? Existe algo que nós podemos nos conectar e que aquilo vai trazer a lembrança de nós mesmas. Essa semana aconteceu um comentário interessante, que não é o primeiro que eu recebo assim desse jeito. E ela falou: Carla, eu acordei às 2 da manhã com uma intuição de ir buscar, agora eu não lembro mais o que ela foi buscar, determinadas palavras-chave que ela buscou no YouTube e achou o meu vídeo. Ela não me conhecia, não conhecia o canal. E eu achei o teu vídeo e tudo fez muito sentido para mim. E aí ela queria saber mais do trabalho, né? E como que acontece isso? Eu já tive pessoas que não me conheciam também e que sonharam comigo, que estavam conversando comigo e que eu orientei essas pessoas, e essas pessoas acordaram se sentindo renovadas. E depois de um tempo, tipo uma semana, 10 dias, ao acaso, elas encontraram um vídeo meu e disseram assim: aquela moça que eu sonhei. Olha que coisa incrível, gente. Como a gente trabalha nos planos espirituais, né? E não sabe. E aquela moça, a voz, ela ouviu a voz e falou: a voz daquela moça. E foi ver o vídeo, né? Foi prestar mais atenção. Aquela moça aqui do meu sonho. Aí entrou em contato comigo. Ao longo desses 10 anos que eu tenho vídeo no YouTube, umas 5 pessoas já me relataram isso. Que a mesma coisa, que sonharam. E que eu facilitei algumas terapias nessas pessoas. E que lindo, gente, eu acho que é dracena o nome, é uma planta que eu tô vendo. Deixa eu me achar aqui, porque Monteiro Lobato, eu tô em Monteiro Lobato agora, e tá em obra, então a gente tem que rodar tudo aqui. Pronto, já me achei onde eu vou sair. E nesse meio do caminho, vejam que não teve nenhum tipo de reclamação em mim, porque eu tive que rodar um quarteirão e ainda vi uma planta bonita, né? Então vejam o que é uma mente positiva e focada em solução. A gente nunca reclama, nunca. Obrigada. A gente nunca reclama. Não que eu não queira, mas porque a mente já acostumou. A nossa mente, aí a gente volta para o assunto que eu estava falando. A nossa mente, ela é totalmente condicionável. E ela está condicionada. Então vejam, o que a pessoa, o que eu estava conversando com essa moça hoje, eu falei: veja bem,
Durante 50 anos, você pensou de uma maneira limitante. E você acha que é uma semana de Ho'oponopono que vai curar isso? Você acha que é um ano de terapia que você vai curar isso? Não é não, gente. Mas não é mesmo. Colocar 8 anos aí de trabalho profundo, de busca profunda e comprometimento consigo, tá? Comprometimento consigo. Comprometimento. Eu, quando me mudei para Jacareí, há 9 anos atrás, eu achava que eu estava muito bem, né? Tava próspera, tava me sentindo muito bem, tava bem otimista, bem motivada, aquilo tudo. Fiz esse movimento de totalmente inspirada na minha espiritualidade, né? Ouvindo a minha voz interior também. Vai para Jacareí, vai para essa chácara. Eu larguei tudo, gente. Vocês sabem o que é isso? Uma pessoa sair da cidade de Natal sem nunca ter saído, né? Saído assim, sem ter morado em outros lugares. Morava com meu filho e falei: filho, você quer ir comigo? Ele falou: não, mãe, não quero. Eu falei: então eu vou. Estou indo. E fui sozinha. Pela primeira vez eu fui morar sozinha, né? Porque até então eu morava com os meus pais, me casei, fui morar com meu marido, tive meu filho, me separei e continuei me morando com meu filho. E nunca tinha morado sozinha. Bem, fui para Jacareí, me sentindo ótima. Cheguei em Jacareí, vieram um monte de memórias, né? E aí teve um dia que eu tava sentada no banco lá do jardim, que eu fiz um jardim lindo lá na casa de Jacareí. Eu tava sentada no banco e veio a minha voz, uma voz interior conversando comigo assim: né, Carla? Agora você não tem de quem reclamar. Você tá sozinha. Não tem mais seu filho para você falar: filho, você largou a toalha jogada não sei onde. Filho, arruma não sei o que você bagunçou. Não tem, né, Carla? Só tem você. E agora? Você vai reclamar de quem? Veio bem assim. Essa é a voz da consciência, da nossa consciência. Eu falei: agora não tem ninguém para reclamar. Tudo sou eu. Tudo sou eu. Isso é o que acontece quando a gente vai num caminho de autoconhecimento, ficar só, entrar na caverna. A gente vai ver que não tem nada que é do outro. Tudo tá dentro da gente. E eu comecei a limpar a memória, limpar, e fui tomando mais consciência, né? Depois eu me mudei para a Casa da Montanha, onde eu já estava desenvolvendo os trabalhos com a Ayahuasca. E a Ayahuasca realmente é um processo acelerador, né? Acelerador de limpeza de memória e de acesso à nossa consciência. É isso que a Ayahuasca faz, ela acelera. Então, o que eu poderia fazer em 20 anos, eu fiz em 5 anos. E agradeço muito. E na montanha eu tive muita consciência de mim mesmo. Depois eu me mudei para casa aqui de baixo, que eu tô mais no nível do centro da cidade, né? Lá na montanha eu tinha que subir 10 quilômetros de estradas de terra. Eu tava a 1.200 metros de altitude. E quando eu me mudei para essa casa mais embaixo, veio muito forte para eu me recolher. Assim, agora você... Parei de receber pessoas para os retiros, não fiz mais. Fiquei 2 anos e meio sem fazer, agora que eu voltei, né? E tem 2, 3 meses que eu voltei a fazer o primeiro, e já fizemos o segundo encontro de constelação. E agora tem outros. Ai, tô com uma fome. E me veio muito forte para eu me recolher. Não, Carla, recolhe, se recolha. Entra na caverna, né? E assim eu fiz. E durante
Tô fazendo a conta aqui, mas vamos colocar assim 1 ano e meio, 1 ano e 8 ou 9 meses. Eu fiquei sem receber ninguém na minha casa, nenhum amigo, zero, 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 zero. Até a minha ajudante, a Natália Friso, que me ajuda nos trabalhos de ayahuasca, minha querida ajudante, e eu recebi a ela pra gente fazer as cerimônias, só eu e ela. Eu falei, Natália, agora agora não vou receber mais, porque eu preciso ficar totalmente sozinha. Assim eu fiz. Gente, meu Pai eterno, quanta consciência eu tomei, né? Eu me desenvolvi, eu me descobri, porque na verdade a gente se descobre de capas que a gente veio, memórias que a gente veio sobrepondo em nós, né? Então foi assim uma coisa espetaculosa. Espetaculosa. E que é muito importante também a gente voltar, gente, para o tempo da natureza. Esse tempo aqui, por exemplo, quando eu não corto o vídeo para que eu tenho que falar tudo rápido porque as pessoas não têm paciência. Quem não tem paciência fica na piscininha morna, né? Porque trabalho de autoconhecimento é trabalho lento, gradual, que requer silêncio, requer pausas, né? E quando eu tô conversando aqui com vocês, eu não tô trazendo só uma conversa, eu tô trazendo a minha energia, a minha frequência, a minha maneira de ser, né? A maneira de uma pessoa que já se encontrou, pelo menos se encontrou o mínimo que deveria, né? E ainda continua buscando, ainda continua se renovando, ainda continua renascendo, ainda continua morrendo, soltando, largando, deixando ir. Isso é importante. Isso é mais importante do que vocês estão ouvindo, Isso é mais importante, né? Então, as pessoas que querem realmente despertar a consciência, elas precisam ter essa noção que não existe nada rápido, não tem coisas que você possa comprar. Eu vou comprar isso, vou comprar essa cura. Cura não se compra, né? Cura se alcança de dentro para fora. Nós podemos fazer curso e devemos fazer o que a gente sentir que deve fazer. Mas a gente precisa compreender que a maioria do que temos aí é gente cega querendo dar visão para os outros, né? Mas cada um tem o que merece, cada um vai buscar o que precisa acessar, até para aprender, né? Que a gente precisa se enganar o suficiente para a gente poder acordar. Então, tudo que tiver luxúria, gente, vocês abram o olho, tá? Porque a felicidade é algo muito barato. As imitações dela é que custam muito caro. Isso é uma frase de um autor desconhecido que eu ouvi há muitos anos atrás
e que eu repito ela sempre. E faço questão de dizer que não sou eu que estou dizendo essa frase, eu estou repetindo essa frase, né? Não é uma frase minha, compreende? Não é? Então, caminho do autoconhecimento é para quem quer. Para quem quer de verdade, para quem quer se achar. E hoje foi muito interessante que o rapaz que foi lá em casa ver essas caixas de água, esse negócio todo, ele estava comentando comigo que ele não estava podendo pegar peso, que estava com problema na coluna, né? Quando ele chegou, que eu olhei, eu pensei assim, poxa, esse rapaz precisava tanto de uma constelação familiar, mas não falei nada, né? Não falei nada. E ele veio conversar e tudo. E a gente foi conversando. Aí ele falou da dor na coluna dele. Ó, um galho caído bateu aqui no vidro, viu? Essa estrada é assim, bem dentro da floresta, né? Engraçado que eu não me assustei, né? Tô achando interessante isso. Que bom, a paz do eu. Então ele falou da dor na coluna e tudo. E comentou que ele fazia tratamento com uma terapeuta, que é a terapeuta que me atende em São Francisco Xavier. Eu faço um trabalho dela, é um trabalho japonês, que eu me embolo para falar o nome, Jitsu, não sei o que das quantas, que é um trabalho energético, maravilhoso, maravilhoso. E eu vou lá, Carla, qual é a queixa? Não tem queixa nenhuma, vamos trabalhar a energia, né? E aí ele falou que... Eu falei, mas que legal que você faz o tratamento com ela e tudo. Ele, pois é, inclusive... Olha só o que ele falou. Inclusive, eu estava lendo um livro sobre constelação familiar. E perguntei se ela já é minha amiga e tal. Perguntei se ela queria ler esse livro, que era muito bom. E que se ela conhecia. E ela falou que ela ia num workshop de constelação familiar. Com você, Carla, porque ali todo mundo se conhece, né? Cidade pequena. Aí eu falei, sim, ela veio. E aí deu uma brecha, né? E eu falei com ele, e você? Você gostaria de conhecer um pouquinho mais de constelação familiar? Porque a constelação pode ajudar muito essa dor na coluna que você está sentindo. Aí eu dei um exemplo lá para ele, né? E os exemplos que eu dou, eles caem assim na cabeça da pessoa. Eu falei, pois é, às vezes aconteceram coisas quando a gente era pequeno, né? Desentendimentos com pai ou com mãe, coisas que a gente guardou, coisas que nos feriram. E o corpo tem memória, o corpo... Aí ele foi olhando assim, eu falei, nossa, tá fazendo sentido para ele isso que eu tô falando. E aí ele falou, faz todo sentido, não sei o que, e me passa, por favor. Eu falei, vou passar para você pelo WhatsApp alguns vídeos, algumas coisas. E ele falou que vê vídeos no YouTube de autoconhecimento. Eu achei fantástico, né? Então a gente conversou a beça. E vocês vejam que coisa maravilhosa, que os nossos antepassados não tinham essa facilidade que nós temos hoje, onde um pedreiro, um médico, uma faxineira, a pessoa que faz faxina na minha casa, quando ela chegou lá e a gente começou a conversar, ela já tinha feito atendimento de barra de Axis, recebido, já conhece vídeos de um monte de gente, né? Assiste meus vídeos também. E aí eu falei para ele do meu canal, ele falou, eu vou assistir também e tal. Então,
o conhecimento hoje em dia está disponível para todo mundo que quiser, mas nem todo mundo quer, né? Nem todo mundo quer. Mas tem aí quanta coisa a gente pode aprender, e não só aprender, mas como exercitar com muita gente boa que está aí no YouTube, trazendo conhecimento, trazendo verdade, trazendo harmonia, trazendo a palavra, compreendeu? Então isso, a gente tem que agradecer, gente, porque há 80 anos atrás não tinha nada disso, 50 anos atrás não tinha nada disso. E muitas vezes a gente reclama dos nossos antepassados, mas o que eles tinham? Uma maneira muito bronca de ser, né? Muita limitação e toda essa matrix que todos nós estamos imersos. E a gente precisa ter um pouco de compaixão e um olhar para essas pessoas mais amoroso, né? Porque não era tão fácil como é hoje. Aí a gente vê as pessoas de hoje. Como que é um desafio pesado de se levar a gente sair das memórias. Imagina os nossos antepassados, né? Eu quando olho para aquelas mulheres que pariram... Essa semana eu constelei uma moça que pariu 20 filhos, gente, de parto normal. O que é isso? O que é isso? O que a gente faz com isso? Tem que ajoelhar para essas mulheres, né? Para aqueles homens que saíam de casa, é como meu pai, por exemplo, 5h15 da manhã, ele já estava ligando o carro para esquentar o carro, para sair, né? E chegava naquela época, porque não tinha trânsito no lugar que a gente morava, porque ele tinha carro, ele chegava 6 horas, 6h30, 7 horas da noite em casa, todo dia. O dia inteiro. Essa semana eu estava conversando com meu pai e ele falou assim: Carla, não sei se você lembra quando eu saía, quando você era pequenininha, que eu saía com aquela mala pesada. Meu pai era vendedor, né? Meu pai já foi vendedor, depois ele foi industrial, empresário, mas ele já foi vendedor muitos anos. E então, os nossos pais, a gente precisa olhar o contexto de vida deles e olhar também o contexto de vida dos nossos avós, que eram os pais deles. Muita coisa precisa ser olhada para trás para que a gente comece a compreender e a montar o quebra-cabeça, né? Então vamos voltar lá sobre o início do que eu estava conversando. Primeiro, para a gente cuidar da nossa casa como se fosse nossa, né? Eu moro numa casa alugada, entendeu? E eu cuido como se fosse minha. Cuido como se fosse minha. E depois a questão dos padrões mentais. E que a harmonização disso tudo, ela precisa acontecer no nosso psicológico, na nossa maneira que a gente fala conosco. Porque quem está dentro de nós? Somos nós. Então, não existe um salvador que venha do lado de fora. Existe essa conexão que a gente faz com alguém num vídeo do YouTube, com uma pessoa que a gente conversa, né? Como esse rapaz que eu estava conversando hoje, ou como a moça que teve uma intuição durante a madrugada, procura essa palavra tal, e ela foi procurar e achou meu vídeo, ou vai achar o vídeo de outra pessoa, que também é bom, né? Que também traz uma verdade, traz algo que tem coerência, que tem força da fonte realmente, né? E vai se conectar e vai buscar. E nessa busca a pessoa vai se encontrando e a própria pessoa vai se descortinando, né? Vai soltando todas as memórias. E vamos falar também do vitimismo, gente, que é assim, ai, é muito difícil, ai, eu não consigo. Tá sempre querendo mamar um leite de alguém, né? Então, de quem que tem que mamar? Da mamãe? Tá faltando o quê? Tá faltando mãe, compreendeu? Então precisa tomar a mãe. Ah, eu não
não consigo, vai procurar constelação familiar, vai fazer cura da criança interior, vai fazer FT. Quantos anos eu fiz FT em mim para limpar todos aqueles melês emocionais que eu tinha? Então, eu sou a prova. Ontem eu recebia, eu ia falar que eu sou a prova viva disso, né? Então a pessoa não venha reclamar comigo, que eu sei como é e eu sei que é possível curar. Ontem, eu recebi uma mensagem no WhatsApp. A moça falando pra mim assim: Carla, eu estava vendo seus vídeos antigos e eu tô impressionada com a sua mudança, como você despertou, como você tá tão mais plena, mais calma, mais harmoniosa, mais tudo mais maravilhoso. E eu queria te dar os parabéns, falar isso pra você. E é isso mesmo. É isso mesmo, gente. Tá? Então tem lá os vídeos de 2013, vai lá ver 2013. Vai ver 2015, né? E a gente vai vendo que a pessoa vai transformando, vai se transformando. Na verdade, o que a gente está fazendo? A gente está tirando as couraças, né? As proteções, a maneira que a gente encontrou de viver e de sobreviver, e a gente vai soltando aquilo tudo. Isso é muito importante, né? E aí falei também sobre a constelação familiar. Ela não substitui a terapia. Se a pessoa precisa de terapia, se a pessoa está muito mal, ela precisa de terapia. Olha, eu tenho uma cliente no Círculo de Mulheres. Ela tá no Círculo de Mulheres e ela tá no... Peraí. Ela tá no Círculo de Mulheres e ela tá no grupo de constelação online. Ela tava dando um feedback pra gente essa semana de que ela tomava 2 medicamentos para insônia, porque ela não conseguia dormir, e o outro para um calmante, né? E tomava esses 2 medicamentos há mais de 10 anos. E com os ensinamentos, as vivências, os exercícios do Círculo de Mulheres, a constelação que ela fez e as constelações que ela fez, ela já parou com os remédios e agora ela está dormindo bem. Ela foi tirando aos poucos, desmamando, né? E agora ela queria falar pra gente, sorrindo, que ela estava muito feliz, ela estava celebrando, porque ela já está dormindo sem medicamento. Tem coisa mais maravilhosa, gente? Então, é a verdade do ser dela que ela encontrou. A saúde plena do ser que nós somos. Nós somos saúde. Nós somos vigor, nós somos alegria. Tá? E nós fomos soterrados por histórias, historinhas, historionas. E hoje, tanto com esse rapaz que eu estava conversando, com o ajudante dele que veio, aí o ajudante falou, não, pois é, que é a idade. Eu falei, não, gente, olha só. Não é a idade, é o pensamento. Nós podemos envelhecer com saúde e com força. Eu vou fazer 60 anos, eu tenho mais saúde e mais força do que quando eu tinha 30. 30 anos eu só reclamava. Tudo era... Não tem aquele não que a gente faz assim, não sei se vocês estão aqui. Ai, tudo é... E hoje em dia não tem nada disso, é só vida que flui, vida que flui. Óbvio que a gente precisa ter mais cuidado com o corpo, né? O corpo vai ficando mais delicado, mais... A mente. Aí eu lembro agora do Bob Proctor. Ele estava com 82 anos e ele trabalhou muitos anos a mente dele para prosperidade. Quando ele tinha 82 anos, ele já estava trabalhando a mente para, a cada dia que passa, eu tenho mais e mais saúde, mais vigor, alegria de viver. Notem,
a conversa interna que nós temos conosco, gente. Isso é que faz a diferença na nossa vida. E a gente está cheio de crenças, cheio de preconceito, cheio de julgamento, cheio de medo religioso, cheio de dogmas. Lá, quantos dogmas religiosos que a gente tem, quantas crenças de causa e efeito que a gente tem, né? Crenças, se eu fizer isso vai acontecer aquilo, tipo assim, se eu tô rindo muito, depois eu vou chorar, coisas desse tipo, né? Então, gente, hello, nós precisamos limpar isso tudo. E precisamos encontrar as coisas certas, os métodos certos para fazer a limpeza certa. Para quem tem um prego, precisa do martelo. Para quem tem um parafuso, precisa de uma chave Phillips, não é isso? Uma chave de cruz, uma chave de fenda, dependendo do parafuso. Então, tem gente que vem fazer um trabalho comigo. Eu já atendi uma moça uma vez que ela falou. Isso foi lá no Rio de Janeiro, anos atrás. Há uns 10 anos atrás. Fiz uma constelação que ela estava com dificuldade. Eu lembro perfeitamente assim. Ela tinha um salão de cabeleireiro que ela queria vender a todo custo e não conseguia vender. E ela estava desesperada. E ela também não conseguia engravidar, né? Então a gente está olhando ali que temos problema de maternidade e problemas de dinheiro, de receber dinheiro e de fazer movimento num negócio. E ela chegou, eu fiz uma constelação nela. E na época eu estava trabalhando com os bonecos numa mesa, ela estava vendo os bonecos e eu falei, ok, vamos colocar aqui o seu pai, um representante para seu pai, e agora vamos colocar um representante para sua mãe. Ela falou assim, eu não tenho mãe. Eu falei, você não tem mãe, você nasceu de chocadeira, foi isso? Ela, não, eu não tenho mãe, que não sei o que. Eu falei, ok, óbvio que precisava trabalhar a mãe, né? Fizemos um trabalho de constelação de 40 minutos. E ao final da constelação ela olhou para mim e falou assim, Carla, você quer dizer que eu fiz terapia? Ela se tratava, eu acho, em atendimento psicológico, um negócio, né? Não lembro direito. Durante 8 anos, e eu tô aqui há 40 minutos e eu consegui perdoar a minha mãe, né? Então, precisamos usar a ferramenta certa para a situação certa, compreende? Eu falei, pois esse é o trabalho da constelação familiar. Mas também eu atendi uma moça, tem 2 semanas, uma querida que está no grupo de constelação, que ela chegou para mim e falou, Carla, eu já fiz 13 constelações familiares. E eu falei, bem, tem alguma coisa aí, vamos fazer o trabalho. Fizemos o trabalho e ela, no trabalho, eu fiz alguns movimentos incentivando-a para ir em direção do pai, ela não conseguiu. Então, essa moça em questão, ela tem uma mágoa do pai que aconteceu, ele bateu muito nela, alguma coisa assim, quando ela tinha 4 anos. Incrível, né, de lembrar, porque eu não lembro da minha infância dos 7 anos para trás. Eu acho incrível as pessoas lembrarem. E que ela não perdoa. E eu falei para ela, bem, nós conseguimos chegar até aqui. E agora eu vou indicar para você fazer trabalho de cura da criança interior, EFT, para você soltar essa mágoa, para você conseguir olhar para o seu pai. Por que todas aquelas 13 constelações não geraram o resultado que ela queria? Porque ela tem uma mágoa grande do pai, né? E eu
sugeri para ela que ela faça esse trabalho de limpeza da mágoa. Não adianta fazer outra constelação. Ah, por que que os outros consteladores não sugeriram para ela? Ah, é problema deles, né? Talvez ela não precisasse ter feito tanta constelação. Mas o que que acontece? Quando uma pessoa, ela tem essa dificuldade aí do pai ou da mãe, dessa forma, a vida bate muito na pessoa. E uma forma da vida bater é a gente procura uma coisa e não dá certo, procura outra não dá certo, procura outra não dá certo, procura outra não dá certo, procura... Sabe aquele carro que você leva no mecânico e cada mecânico não consegue descobrir o que tem no carro, ou então tem mecânico lá no meio do caminho que te engana, ou que te rouba, ou que te passa para trás. Por quê? Por conta dessa falta de raízes, gente. Eu já expliquei isso bem para vocês? Já. Tem live minha que eu falo nisso. Existe esse mistério que está por trás de tomar o pai e a mãe. Se a gente quer viver uma vida com leveza e com facilidade, né? Por exemplo, hoje eu tive na minha casa um pedreiro, um rapaz que foi ver lá consertar um negócio da casa, e vejam a leveza, a harmonia. Nós conversamos, um rapaz que já tem uma consciência, consertou o negócio. Quanto foi isso, né? Ele falou, foi tanto, fica bom para você? Eu falei, fica bom. Eu não vou negociar preço com uma pessoa que pegou enxada, com pessoa que cavou buraco. Não negocio o preço com ninguém. Não negocio o preço. A pessoa deu o preço, eu pago o preço. Ou então eu chamo, pergunto, faz o orçamento, me diz se eu quero ou se eu não quero. Mas eu não negocio o valor que as pessoas dão para os vossos trabalhos. Não negocio. Acho isso errado. Não negocio, né? Então, há diferença. Porque há anos atrás eu já chamei pessoas que me enganaram, que me roubaram. Mas por quê? Porque eu não estava alinhada com meu pai e com a minha mãe. Então, tudo tem a ver com tudo. Gente, tá bom? Gente querida, mulheres. Hello, mulheres. Tá? Tudo tem a ver com tudo. E quando a gente se alinha com o nosso pai, com a nossa mãe, que é receber o imperfeito, que é aquele homem e aquela mulher no nosso coração. Aí a gente começa a se alinhar com quem? Com Deus. Com Deus. Porque para se chegar a Deus, a gente anda para trás até o início da criação. Como que a gente anda para trás? Através de nossos antepassados que estão atrás de nós, né? Gente, é uma coisa linda o trabalho de autoconhecimento. Trabalho de autoconhecimento e trabalho de conhecimento das leis do universo. E eu falei com vocês que eu tô com vontade de fazer uns vídeos, né, lá em casa, mas ainda não parei para fazer isso, que eu parei para fazer outras coisas, né? Inclusive, nesse último domingo, eu não sei que dia é hoje, gente. Eu acho que hoje é dia 12 de julho. Acho que é. No último domingo, eu fiz uma trilha pro Rio, né? Porque eu queria descobrir uma nova trilha para chegar no Rio que não tivesse o perigo que a outra tinha no meio do caminho. Porque a gente vai fazer uma cerimônia de ayahuasca em, acho que agosto, e eu vou levar o pessoal lá no Rio. Então, eu fiz a trilha no Rio, para o Rio, e nossa, salve, esses elementos da natureza, como o rio, o mar, o fogo, né?
eles têm alma, entende? Eles têm seres, né? Nós podemos chamar o rio de entidade. Ele é um ser enorme. E quando você está conectado com isso, ou seja, quando você não está só olhando a matéria, quando você entra numa mata e quando você entra num rio conectada além da matéria, e eu funciono muito assim com tudo, eu não faço nada. Hoje em dia, o meu olhar para a matéria, ele é assim 30%, talvez nem isso. Vamos dizer 30%, tá bom? 30%. 70% é para o invisível, o que está por trás da matéria, o que está acontecendo por trás da matéria, né? Então, quando eu entro na mata, e antes de entrar, eu olho e converso com a mata, e pode ir, né? Pode ir, que não vai encontrar cobra, não vai ter nenhum perigo, pode ir. E já estou finalizando, que já eu vou chegar lá naquele posto de gasolina que eu sempre boto gasolina. Teve uma vez que que a Natália Friso, minha ajudante, foi lá em casa. Deixa eu beber outra água aqui. Teve uma vez que a Natália foi lá em casa e ela queria conhecer o rio. E eu falei, Natália, é engraçado, eu não tô com vontade de descer no rio hoje. Ela falou, não tem problema, a gente faz outra coisa, fica aqui. E ela passou o dia lá. Quando foi mais tarde, eu falei, Natália, vamos lá que eu vou te levar para conhecer o rio. E descemos, gente. O rio tava numa brabeza que eu nunca tinha visto. Tava alto, que não tinha mais aquela prainha, não tinha mais aquelas pedrinhas na margem que a gente descia suavemente. Naquela época, Sansão ainda estava vivo. Sansão foi, Dedéu foi. Teve uma hora que Sansão chegou perto do rio, mas eu tive um negócio tão estranho. E eu falei, nossa, Natália, isso aqui tá tão estranho. E veio uma voz atrás de mim, de um homem, de um espírito, um caboclo, e falou assim, vão embora daqui, porque o rio tá querendo engolir, né? Eu falei, Natália, vamos embora daqui. Subimos imediatamente e a gente nem chegou a chegar próximo da margem, que antes disso o caboclo já me alertou para ir embora dali, que não era momento. Ele engolia uma de nós ou um cachorro, um negócio daquele, né? Então, esses elementos, quando a gente olha com essa visão que eu tô falando, eles são seres, entende? E tem épocas da vida daquele ser que ele engole pessoas, ele engole animais, ele engole, né? A gente sabe que tem coisas assim no mar, né, em determinados pontos e tudo, precisa ter muita atenção. Ai, gente, como pode melhorar, né? Como pode melhorar? O que mais é possível que não consideramos aqui, ó. O que mais é possível que não consideramos aqui. E que se a gente considerasse, a gente poderia viver com total leveza, não é mesmo? Então notem o seguinte, a nossa vida está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos. E Deus está dentro de nós. E para a gente chegar nele, a gente precisa ter o acesso que é dado através desse túnel da nossa ancestralidade. Não adianta reclamar. Quem está reclamando e ainda não se percebeu,
precisa olhar o que está pensando, o que está falando, como está agindo, né? Se está cheia de julgamentos. Isso é muito importante para quem quer se libertar. Senão a pessoa vai ficar ali anos e anos e anos, e a gente não precisa mais ficar anos e anos e anos. Porque a gente está no momento de libertação do nosso planeta, a gente está no momento de libertação da humanidade, e é muito importante a gente se libertar logo, né? Porque o planeta não aguenta mais gente ignorante morando nele. O planeta Terra, a mãe Gaia, ela precisa de pessoas com mais consciência, precisa de pessoas mais amorosas, com mais gratidão. É isso que o planeta está gritando, né? Os animais estão gritando por isso também. Os seres humanos estão gritando por isso. As crianças estão gritando por isso, né? Então nós precisamos, nós que estamos aqui nesse vídeo, a gente tem a responsabilidade de sermos os primeiros a nos abrir. Não adianta, gente. Eu tô assistindo o vídeo tal, tô fazendo não sei o quê, e a gente não se abre. Que isso não é trabalho, isso é balada espiritual, né? Isso é todo mundo bonitinho, de branquinho, acende fogueirinha, faz não sei o quê, faz não sei, não se conserta. E a gente precisa se consertar, tá bom? Então é isso, gente. Falei pra caramba, né? Achei que eu não fosse falar nada, que eu tô hoje, a viajandinha tá assim, mais silenciosa, mas tô falando. Então é isso, eu adoro fazer essa viajandinha, já estava com saudade. Eu ia pegar essa viajandinha na segunda-feira, mas não deu, tive que adiar. Não deu não, segunda-feira eu acordei da live de domingo. Não, live de domingo eu não fiz. Por que eu não fiz live de domingo? Porque a gente foi no Rio, e o Rio deu um trabalho na gente, pra gente fazer a trilha lá, né? E à noite eu tava num silêncio tão profundo, por conta da lua minguante também. Eu falei assim, não tô sentindo de fazer a live hoje não. E eu não vou me ferir, né? Fazendo algo que eu não tô com vontade. Porque tenham certeza disso, tudo que eu faço aqui com vocês não é só pra vocês, é pra mim também. E eu preciso estar coerente, congruente, né? Que é o que eu penso, é o que eu digo, é o que eu faço. Precisa ter um alinhamento disso tudo. Então eu falei, não vou fazer não, que eu tô querendo ficar quieta, tô querendo fazer silêncio. E não vou fazer. E aí não fiz, vou fazer domingo que vem. E aí segunda-feira eu acordei querendo ficar quieta também, não sair, ficar comigo, né? Olá, tudo bom? Enche o tanque pra mim de gasolina, por favor. Você vai parar a gasolina pra frente? Mais pra frente? Tá bom? Aí. E a barulhada, né? Da cidade. E então segunda-feira eu fiquei recolhidinha, processando tudo. Essa semana é uma semana que eu tô processando muita expansão de consciência. E é maravilhoso, gente, quando a gente vai descobrindo coisas em nós, potenciais. É maravilhoso. Então é isso. Um beijo pra vocês enorme, tá? Domingo à noite tem live. E assim que eu tiver mais pra fora, eu vou fazer as gravações